como era a Rita Lee, sem para você, Vanir, né? Antes mesmo dela ser a Rita Lee que o Brasil conhece. Conta um pouquinho para nós. Maravilhosa, maravilhosa. Era um astral incrível. Ela era a Rita Lee, aquela Rita Lee eu nunca vou esquecer. Você chegou a conviver, assim, acho que não só com a Gal Costa, né? Mas assim, convivi. Não só com ela, mas Caetano Veloso, Mutantes, né? Mutantes eu tive um privilégio maior ainda. Também fazia parte do escritório do Guilherme Araújo. E como era essa turma nessa época? Cara, eles eram bem maluquinhos, né? Conta, Vanir. A gente quer saber de história, Vanir. Quando você viu a Alcione pela primeira vez, você já teve a impressão que ela poderia ser realmente a Marrom que nós chamamos hoje, pela representatividade que ela tem? Já, e ela tinha uma vantagem, ela tocava trompete. Sério? Nos shows dela ela tocava trompete também, além de cantar. Eu representei aqui o Exalta Samba esses anos todos, onde todo mundo que queria show do Exalta Samba tinha que falar com a gente, né? Eu e a minha sócia, a Jorge Patrícia, que a gente tinha um escritório lá aqui em Santos, na Praça Independência. O Rodriguinho, principalmente. Chamavam bastante atenção. Não era brincadeira, não. A gente tinha que ter... Para andar com um artista desse no carro, você tinha que ir miseravelmente 3 vezes por mês lá num mecânico para ele arrumar o carro, que pisavam em cima, batiam. Mas fazia parte do jogo, né, cara? Sim. Você já presenciou, por exemplo, alguma loucura de uma fã, assim, que aconteceu? Conta, Vânia, conta. Eles criaram estilos, né? Salgadinho, óculos na testa, o Rodriguinho, a viseira. Exatamente. Né? Cabelo pintado, né? O cabelo pintado também, que não tinha, né? Passou a ter, né? Tem uma foto histórica que me disseram que tem o Tiaguinho beijando a sua mão. Rapaz, essa também foi interessante para mim. O que aconteceu naquele dia? Conta pra gente. Você já foi empresário, assim que nem você bem falou, do tempero, né? Matéria-prima. Agora conta um pouquinho como foi trabalhar com esses grupos para você. Então, matéria-prima, assim, eu consegui tocar eles em São Paulo todo, em tudo quanto é rádio, em São Paulo naquela ocasião. E aí eu procurei um amigo meu em São Paulo chamado Pelé Problema. Era tão claro, né, a qualidade dele, ele era tão profundo que não arrepio de falar do Emílio Santiago. É um negócio que me emociona muito. É que nem hoje eu tô aqui tão feliz em poder reviver aqui minha vida em alguns momentos aí, faz um bem danado pra gente e tentar passar para as pessoas alguma coisa de positivo. Estamos começando mais um programa Boteco da Elite. E para variar aqui, nesse cenário maravilhoso que é o da Choperia Caiçara, que é a nossa apoiadora também, que nos oferece toda essa estrutura maravilhosa para que nós possamos trazer pessoas que realmente fazem acontecer, não só na música, mas também em outros setores. E o nosso convidado de hoje, antes de falar um pouquinho dele, eu queria dizer para vocês que este é um episódio histórico, porque ele também vai trazer uma lição de vida para nós, porque a gente vai conversar com uma pessoa que realmente já fez de tudo nessa vida, se a gente for comparar até uma situação musical. Mas antes, eu queria dizer a vocês que este é um oferecimento da Choperia Caiçara, do restaurante Brisa Bar, da Katsuki, restaurante de comida japonesa, do nosso parceiro Márcio Alemão, da Tudo OK Produções e também do Rei do Frango, o melhor frango do litoral. E agora sim, e o nosso convidado de hoje, ele já foi ator, cantor, compositor, empresário, trabalhou como diretor em grandes gravadoras, mas enfim... Eu até estou resumindo aqui para vocês, porque com certeza me falta palavras para poder dizer tudo o que ele já fez. Então é com muita alegria e muito orgulho que eu apresento hoje aqui para vocês Vanir Mateu. Tudo bem, Vanir? Como é que você está, meu irmão? Na paz. Na paz, graças a Deus. A palavra paz é muito importante nos dias de hoje, né? É verdade. Paz de espírito, paz de tudo, né?
Sim, Muito sim, bom sim. estar aqui com você no Boteco da Elite, um canal muito prestigiado pelo que a gente conhece, pelo que a gente saiba já, e é um prazer muito grande estar aqui com você. Cara, pode ter a certeza que o prazer é todo meu, até mesmo porque eu já ansiava há muito tempo que a gente tivesse essa oportunidade de estar batendo esse papo, porque eu sei que muitas histórias bacanas, não só por meio do samba e pagode, mas eu sei que eu vou extrair muita coisa boa desse longo aí, da sua jornada. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, viu, Vanir? Espero que você goste e todos os teus seguidores também. Afinal, é história de vida, né, que a gente tem para contar, histórias que vão ficar marcadas até o fim da vida, né, porque afinal o que a gente vive são coisas importantes, né, para nós, né, e passa a ser importante para muita gente também, Sem dúvida. em termos de história, né, Sem dúvida. dentro do mercado musical principalmente. Então vamos lá, Vanir. A gente sempre pergunta para os nossos convidados como iniciou a sua jornada musical, desde quando você iniciou e até também, se caso você também teve alguém que te influenciou, você pudesse falar um pouquinho para a gente. Bom, na verdade, vou resumir bastante, né? Eu, quando ainda jovem, por volta de 17, 18 anos, eu era cantor da noite em São Paulo. É uma coisa que estava na minha veia já como de música, no caso, né? Fui calouro do Silvio Santos quando eu ganhei em primeiro lugar cantando uma música Perfídia. Sério? Naquela época, né? Na época ainda não era nem TV Globo, era TV Paulista, né? Sim. Até hoje, hoje existe como TV Globo, né? Mas era TV Paulista na época. E assim, eu tentei também um lugar ao sol, né? Sim. Mas a vida é que eu falo, o Rio tem várias saídas, né? E uma das saídas minhas foi um convite para mim trabalhar com um grande profissional da música, né? Que chamava-se Carlos Imperial. E através dele, aí da minha vida realmente, ele para mim foi o maior professor que eu tive na minha vida, né? Em função da história do Carlos Imperial. Para quem não conhece, ele é o cara que lançou Roberto Carlos, ele lançou Raul Seixas, ele lançou Tim Maia, lançou o Wilson Simonal, e entre outros, Fábio, aquele que cantava Estela, em que estrela você se escondeu. Enfim, vários, né? E dali minha vida foi tanta coisa que vamos ter que resumir um pouquinho aqui para que você entenda. Mas, Vanir, então vamos lá, né? Eu sei que você já conviveu com muitos artistas famosos, né? Mas agora eu te faço uma pergunta que eu acho que essa daí é bem pontual para mim. Qual foi o maior gênio que você conheceu? Gênio, musicalmente falando? Sim. O Wilson Simonal. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Por quê? Porque o que ele cantava, a forma que ele cantava, o ritmo que ele cantava, ele era perfeito. Até então não conhecia ninguém. Logo, infelizmente ele se foi, né? E depois surgiu uma outra pessoa que eu enquadro como praticamente o mesmo. Em termos de qualidade, de tudo que chamava-se, também foi embora, né? Foi até falamos dele agora há pouco, né? O nosso amigo Emílio Santiago, né? Santiago, são duas vozes que realmente, não é só vozes, são performance que eles tinham que era incrível, tanto que eles fizeram shows no exterior, trouxeram cantores internacionais, vieram na época da TV Record com o Wilson Simonal, quando ele tinha o programa dele na Record, e eu naquela época já era secretário dele. Enfim, era uma qualidade incrível. Essa foi a minha grande descoberta de o que é bom. Foi, né? Começou aí com o Wilson Simonal e Emílio Santiago. E no caso, o Emílio Santiago, eu percebo que acho que ele é uma unanimidade, né, em questão de não só a voz marcante, né, que é difícil hoje em dia a gente mensurar se, quem sabe, a gente vai ter uma voz tão marcante quanto a dele, né? Mas assim, como era o Emílio, e assim, nessa época que ele começou a ter assim uma certa visibilidade,
eu creio que você também deve ter tido a oportunidade de dar alguns conselhos para ele, de repente, para aparecer um pouco mais na TV, se ele de repente for mais tímido, né? Mas assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua intimidade com ele. Do Emílio, assim, quando ele começou, ele foi calouro num programa de televisão no Rio de Janeiro, do Flávio Cavalcante, e ele ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar, com 96 pontos, Emílio Santiago. E esse prêmio que ele ganhou foi de uma gravação de um disco, de um LP na época. E por coincidência eu trabalhava numa gravadora chamada CID, Companhia Industrial de Discos, em Bom Sucesso, no Rio. E para lá ele foi para gravar o seu primeiro disco, que foi produzido pelo Durval Ferreira, um grande profissional também. E o primeiro disco dele eu trabalhei, mas em São Paulo já, eu morando em São Paulo, na época eu era até vendedor de disco, não era nem divulgador, porque ali naquela oportunidade a gravadora era pequena e a gente passava a ser divulgador e vendedor, né? Caramba! Porque a gente procurava fazer as pessoas conhecerem para que a gente fosse vender o produto, né? Ele era um produto vendável, né? Desde o primeiro disco ele era uma coisa assim anormal, né? Eu era apaixonado por ele musicalmente falando, né? E vocês desde sempre já olhando assim pela performance dele, já tinha certeza que ele chegaria onde ia chegar? Com certeza, com certeza. Era tão claro, né? A qualidade dele era tão profundo, ele era tão profundo que não arrepio de falar do Emílio Santiago, é um negócio que me emociona muito. E por coincidência, nos anos 80, eu fui contratado pela Poligram, uma gravadora multinacional, onde lá tinham vários artistas, né? E ali eu comecei também a acompanhar a carreira dele, que ele também foi contratado pela Poligram, e a gente acabou trabalhando juntos. Agora, na qualidade da sua pergunta, por exemplo, ele era um pouco mais requintado, vamos dizer assim. Não era um popularesco, né? Era um cara mais... Ele era advogado, ele era um cara que tinha uma educação finíssima, era um cara mais centrado, sabe? Não tinha aquela... Mas aí tinha programas de televisão que o artista indo lá, com certeza ele ia vender mais disco quando ele se apresentasse. Como chegou a ser o Faustão, antes do problema dele e tal. Naquela época era o Edson Bolinha Cury. E tinha o Fausto Silva, que estava fazendo Perdidos na Noite. É o maior sucesso no momento nas danceterias, casa de massagem. Tudo bem, meu? Legal? Beleza, vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele. Né? Falei do Faustão hoje, mas eu vou falar do Faustão no começo, quando ele ainda era radialista no futebol, era repórter de campo com Osmar Santos, e eu conhecia lá ali, porque perto da a Rádio Nacional, que era ali na Rua das Palmeiras, em São Paulo, e em frente era a TV Paulista, né? Onde era, hoje, depois virou a TV Globo. E ali a gente começou a dar atenção para esses comunicadores, porque o Faustão, vamos falar Faustão, porque na época era o Fausto Silva, mas assim, era um programa muita baderna, era uma loucura aquele programa, né? Sério? Se alguém lembra do programa Perdidos na Noite, vai entender. O nome já diz, Perdidos na Noite. Era uma bagunça total, mas era de uma audiência inacreditável, né? Imagino. Então o Emílio, ele foi um artista que sempre procurou, na sua sensibilidade, gravar coisas assim que ele queria gravar, né? E na verdade, esses dois discos dele, na verdade, não foram de uma venda que desse suporte para ele continuar até na gravadora. Certo. Mas a qualidade dele era impossível. E assim, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes com ele. Aí que eu entro nessa conversa, na sua pergunta. Eu consegui convencê-lo de fazer o programa do Fausto Silva. Ele não queria de jeito nenhum. Não só ele, o próprio Ivan. Até mesmo por conta, acho que do programa ser meio bagunçado. Não era a cara dele. Né? Como o Ivan Lins também, eu levei lá e não era a cara do Ivan Lins. E aconteceu. De repente começaram a vender disco, né? Sim, era um programa de uma audiência incrível, né? Sim. E aí começou a história do... Aí o que nós fizemos? O meu diretor lá na Poligram,
ele teve uma reunião até para que mudança de casting musical, de artistas, né? Tinha alguns que ia ser dispensados porque não vendiam, e outros que, né? Enfim. E ali se enquadrava o Emílio Santiago. Ele e a Zizi Posse, que gravavam a mesma maneira de se manter na música com o que gostam de gravar, era a Zizi Posse e o Emílio também, porque um homem ou outra mulher. Enfim, só que nós, em uma reunião posterior, a gente decidiu falar com o nosso diretor, e mais o chefe de divulgação lá do Rio de Janeiro e tal, para que a gente achasse um outro produto para eles gravarem, que a qualidade era tão grande que a gente não, como homens de rádio, de televisão, de música, a gente não podia se deixar escapar esses dois talentos. E assim foi feita uma proposta para o Emílio regravar algumas músicas de outros artistas, onde nasceu as Aquarelas. Onde ele foi recorde de venda. Então As Aquarelas, que foi algo maravilhoso. Então, mas foi isso que deixou o Emílio continuar na Poligram. Depois a carreira dele explodiu no Brasil Olha todo. Só. E a cantora, vou dizer aqui também vinha na mesma linha do Emílio, cantando MPB de uma alta qualidade. Sim. Não é que não vendia. São músicas que hoje, se você ouvir, fala: meu Deus, que música nova é essa? Você acha que é música nova? Essa música era muito antiga, só que naquela ocasião não vendia-se aquela, era mais popular. Então, a Zizi, a gravadora ofereceu 6 músicas para ela gravar, e ela gravou 6 músicas que ela queria gravar, para não ficar total. E aqui a gravadora ofereceu, que nós aprovamos na época, foi a música que estourou e fez a carreira dela Suzy, que foi a música Asa Morena. Asa Morena. Foi também que fez com que ela continuasse na Poligram e seguir a carreira dela com sucesso. Caramba. Isso é sua pergunta, já pus até mais um artista para dar um ênfasezinho, sim. né? Cara, que interessante. Mas assim, depois que você adentrou, né, a Poligram, eu imagino que o seu leque, assim, de conhecimento e de estar com artistas, né, Sim. ampliou bastante, né? Muito, porque a Poligram eu acho que ainda acho que hoje é a Universal, né? Sim. Mudou o nome, porque ela foi vendida no exterior, mudaram o nome e tal. Mas ali eu participei do primeiro disco de vários artistas que hoje são consagradíssimos, são consagrados, né, no Brasil inteiro, né? No samba, Alcione, o primeiro disco dela. No popular, Sidney Magal. No música brasileira, Fafá de Belém. São artistas que começaram ali. E naquela época eu fazia parte do departamento de divulgação. E a gente, aí era só rádios, E aí televisão. você levava os LPs para as rádios? Isso, exatamente. E fazia aquele trabalho, fazia os nossos diretores de rádio ouvirem o produto, tal, dar opinião. Nós levávamos já uma certa indicação de a música que a gente achava em reunião que seria aquela de trabalho, enfim. O Erasmo Carlos já tinha uma história dele na Jovem Guarda, mas era um artista também importante da nossa gravadora. Enfim, tem muita gente ali que... Aí tem o Jerry Adriane, teve o Vando. São muitos artistas. Que passaram por lá, né? É loucura. Cara, mas assim, até aproveitando que você está comentando, né, de tantos artistas, eu imagino que até um processo de divulgação talvez deva ter tido altos e baixos. Aí eu quero até te dar um exemplo, né? E que você também explorasse um pouquinho disso. Já houve, por exemplo, de vocês ali, quanto gravadora, né, imaginar uma música de um determinado artista e falar, poxa, essa música aqui, ela tem tudo para colocar ele num alto patamar, e de repente você chegar para as rádios ou para um determinado veículo de comunicação e eles criticarem, falarem que essa música não dá certo e de repente ela acabou sendo uma explosão? Eu vou te dar um exemplo de uma palavra que você falou agora. Poxa, Gilson de Souza,
Essa música era de um compacto simples, e ele era o lado B era o lado B, não era o lado A principal. E poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Né? Esse é um exemplo, não era nem da minha gravadora, mas é um exemplo bastante típico, né? Sim. De como as músicas não eram e não eram, né? Sim. Isso existiu muitas vezes, assim. Muitas músicas assim aconteceram dessa forma, mas isso faz parte, e cada cabeça tem uma sentença, né? Então cada radialista de repente indicava uma música que não era a mesma que a gente queria, enfim, e de repente no Nordeste ia uma música e aqui no Sul já era outra, com o mesmo artista dentro do mesmo disco. Lógico que a gente queria que ficasse numa só, mas depois a coisa acontecendo obviamente que a outra vinha atrás e daria certo, né? Teve vários artistas assim. Mas assim, além dessa que você comentou, que não foi necessariamente com a sua gravadora ali, né? Você participava, mas teve alguma outra canção assim que você acompanhou de perto, assim? Pô, essa música de repente foi até um pouco desacreditada, digamos assim. Colocavam, mas sem muita expectativa, e de repente essa música foi acabando sendo um sucesso. Teve situações assim? Rapaz, era difícil, viu? Porque, sabe por quê que eu te falo, ô Wagner? Porque passava por uma triagem dentro da gravadora muito forte. Teve algumas sim que depois eu vou tentar lembrar, mas é muito pouco, porque é uma triagem de cada estado tinha o seu responsável, que também dava sua nota para que música seria, cada estado brasileiro. E fora isso tinha os radialistas, né? Sim. E se você reunia tudo isso, a música é essa que deu. De 10, 9 querem essa música, e vai com a música. Normalmente dava certo, né? Era muito difícil. Era difícil, por exemplo, você dar música, eu vou te dar exemplos assim, não vou lembrar talvez título de música, mas artista, Caetano Veloso. Quando a gente saía com o disco do Caetano Veloso, era uma dificuldade para saber que música ia tocar. Era um cara que, sabe, velho, Maria Bethânia, a irmã dele. Era todo artista nosso, né? Chico Buarque de Holanda. Porra, fábrica de sucesso. Joga merda na Gedi. Como é que vai acontecer uma música? Aconteceu. Não era para acontecer. Aconteceu. Entendeu? E vai entender, né? Sim. Mas aí são outras, né? Estou falando em termos de MPB, né? Quando uma orquestra nossa lá, que tinha a Gal Costa, eu a conhecia, não tinha nem gravado disco. Na verdade, a Gal Costa eu conheci ela foi antes de eu entrar em gravadora ainda. Aí vamos falar nos anos de 67, 68, mais ou menos, né? Ela morava em São Paulo na casa do empresário chamado Guilherme Araújo, que também não está mais entre nós, mas ele é o que fazia o Gala Gay no Rio. E ele tinha esses artistas todinho na mão. Todos os baianos eram artistas dele, inclusive Jorge Benjó. Naquela época era só Jorge Ben mesmo. Não tinha o Benjó, né? E ali, a Gal Costa, eu chegava a cortar um jornal para ela fazer papelotezinho no cabelo. Era uma barata, né? Coisa interessante. E a Gal era assim, uma coisa assim fantástica, né? Ela, a baiana, porque foi dificuldade, foi a mãe deixar ela vir para São Paulo e ficar com ele. Mas assim, foi muito bem falado, né? E a coisa deu certo, né? E aconteceu a Gal Costa, né? Para o Brasil todo, graças a Deus, tivemos essa cantora para nos brindar com aquela voz, com aqueles repertórios maravilhosos. Caramba, que legal. Mas assim, agora aproveitando, eu vou até deixar claro aqui, viu, Vanir? Às vezes eu posso estar te fazendo algumas perguntas um tanto, nem sei até como eu posso classificar, porque assim, além do meu achismo e da curiosidade que assim, só quem viveu essa época tem, né, que eu gostaria muito que compartilhasse um pouquinho comigo, eu tenho certeza que muita gente também que vai estar nos assistindo, também vai querer saber dessas entrelinhas, sabe, de todo esse processo com os artistas. Aí eu te pergunto, teve algum artista que tinha fama de durão, ou até mesmo, como se diz por aí, um tanto arrogante, porém ele era totalmente ao contrário desse processo, mas a mídia ou algumas pessoas taxavam ele dessa forma ou não? Olha, para ser sincero, era muito raro isso. Não vi. Não consigo lembrar hoje
artista que fosse assim, porque nós fazíamos o artista, né? Não, eles eram um produto. Agora quem fazia o artista eram nós que eu digo é a gravadora, né? Sim. Então a gravadora que determinava as coisas, né? Entendeu? Podia ter algumas coisas assim contrárias, assim, entre a maneira de quem vai produzir um disco, quem não, ele queria um produtor, a gravadora queria outro, essas coisas existiam, sim, mas isso era coisa facilmente, com soluções fáceis, né? Não teria problema não. Eu não me lembro nenhum artista assim que desse esse tipo de problema não, porque o diálogo funcionava muito bem naquela ocasião, né? Naquela época existia, não é convencimento, e sim diálogo, e pondo para o artista o que era bom para ele, porque quem conhecia o mercado era a gravadora, ele era cantor, ou a cantora, e quem conhecia o mercado era a gravadora, os profissionais que estavam lá, tanto em divulgação como em vendas. O cara estava na rua, sabia o que ia vender. Eu, por exemplo, eu ganhava alguns discos de outras gravadoras, eu ficava ouvindo na própria minha gravadora, que era minha concorrente, e eu falava, essa música vai ser... E era... Gilhardi, vai. Você já começava a tentar o feeling, né? O Gilhardi era todo mundo conhece popularmente, né? Aliás, estive com ele recentemente lá no SBT. Ele, até lembramos dessa época, porque foi muito engraçado. Pô, tu tá tocando música de outro cara aqui, né? De concorrente. Mas assim, a gente que gosta de música, e a gente quer também ver o mercado fora do nosso, né? E naquela ocasião era assim. Eu procurava ver o que estavam sendo lançados, né? Para ver. E o Gilhardi foi lançado naquela ocasião com uma música, Pouco a Pouco, né? E nossa senhora, foi uma loucura. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai explodir. Mas não era a minha opinião, foi uma opinião geral também, porque de repente o cara... eu era concorrente, né, velho? E vocês também, né, que consumiam a música antes de tudo, até mesmo para poder ter um pilar, né, de decisão, né? Nós tínhamos uma visão, né, de mercado, né, na verdade, né? E a gente acompanhava o que as rádios estavam tocando, o que elas queriam para tocar também, porque a rádio também depende do artista, depende da música, vai ter audiência também, né? Sim. Não é só o artista que vai depender da rádio, tem que ser uma reciprocidade, né? E até enfatiza um pouco também dessa história que você conta, porque assim como hoje, né, a maioria dos artistas se preocupam também em tentar entender um pouco a cabeça da audiência, o algoritmo, para poder fazer todo um trabalho de divulgação. Nessa época também não era diferente, o conceito praticamente era o mesmo, né? Vocês tinham que ter ali pelo menos um senso crítico, mas a experiência também faziam com que vocês, de repente, eu não posso garantir que existia um padrão, mas eu acho que conforme vocês iam escolhendo as músicas, era tudo baseado num termo onde vocês já passavam por algum crivo, né, as pessoas que participaram ali de uma votação, ou até mesmo da história da música. Pô, essa aqui acho que vai bombar, né? Nós falamos lá das Zizi Posse. Aliás, nosso diretor chama-se, está vivo até hoje, graças a Deus, é um dos principais nomes hoje ainda da Bossa Nova, que é o Roberto Menescal. E ele que era o nosso diretor na época, né? Então, essas opiniões é que valeram para que o artista, não só a música, mas o artista tivesse numa amplitude maior do que estava, né? Você chegou a conviver, assim, acho que não só com a Gal Costa, né, mas assim, convivi. Não só com ela, mas Caetano Veloso, Mutantes, né? Mutantes eu tive um privilégio maior ainda, também fazia parte do escritório do Guilherme Araújo. E como era essa turma nessa época? Cara, eles eram bem maluquinhos, né? Conta, Vaneiro, a gente quer saber de história, Vaneiro. Era uma época que, pô, naquela época não tinha... Tinha uma censura mais calma, né? Mas existia censura, então não podia se expor muito naquela ocasião, né? Sim. Mas os Mutantes, eu por acaso, eu fui trabalhar com eles. Na época eu trabalhava com o Guilherme Araújo, quando eles estavam lá. E assim, eu em vários festivais, por exemplo, eu acompanhava eles para a TV Record, ou lá no Rio, no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. E acabando... Aliás, vou dar uma sequência nos Mutantes agora. Quando acabou o festival que tinha lá no Rio de Janeiro,
eles resolveram fazer uma peça teatral. E eu acompanhei desde o começo, mas aqui já em São Paulo, Sim. morando em São Paulo, e eles também são de São Paulo, né? E aí começaram a fazer o Agripino de Paulo, o nome do produtor, e a esposa dele, na época. Foi em 1969, essa eu lembro a data, porque o homem subiu à lua pela primeira vez, por isso que eu lembro bem também, porque eu sou ruim de guardar data, viu? Aí nós começamos ensaios, né? E a gente já tinha o teatro no Rio para estrear. Ia ser estreia no Rio de Janeiro. Teatro Casagrande, lá no Leblon. E assim foi 2 meses de ensaio. Uma coisa bastante... era um musical dos Mutantes, né? Tinha a parte musical que era deles e os atores e as atrizes que estavam lá. E nós ficamos nesse teatro durante 1 ano em cartaz. Foi um sucesso grandioso naquela época. E os Mutantes, e por acaso, teve um dos artistas, na época ele fez alguma bobagem lá, e ele teve que ser dispensado do elenco. E era uma semana antes da estreia da peça. Caramba. Chamava O Planeta dos Mutantes. E aí? Aí quem que entrou no lugar dele? Eu. Vaneira. Porque olha só, eu já tinha feito teatro, eu Sim. tinha uma noção. E eu sabia o papel de todas as falas de todo mundo, porque eu acompanhava os ensaios. Olha só. E eu fui não digo salvação, mas a bode expiatório, né? Sim, sim. Pô, vai tu. Aí veio um pedido de um amigo que eu conheci num festival lá no Maracanãzinho. E esse cara era diretor da RGE, eu não sabia. Sim. E naquela época eu estava fazendo a produção lá dos Mutantes, nesse festival. E aí me pediram para mim, se eu pudesse ajudar, tem um diretor de uma gravadora que não está conseguindo ficar aqui na Coxia, porque não está com credencial. Eu falei, tudo bem, se ele tiver uma foto 3x4 aí, a gente vai embora, a gente vai para cima, tal. Porque naquela ocasião, todos os homens tinham uma carteira no bolso, ou um lenço no outro bolso. Isso uma foto 3x4 era comum todos nós termos, né? Sim, ele sim. tinha a tal foto comigo. Eu dei 20 minutos e eu voltei com ele com a credencial prontinha para ele. O cara, depois no final, quando eu estava próximo do final daquele dia, né, do festival, ele chegou para mim e falou assim: você mora onde? Você é da onde? Eu falei: sou de São Paulo. Você não quer trabalhar em São Paulo, não? Eu falei: não, é que eu tô com um convite aqui do Ricardo Amaral, tal, não sei o quê. Ele falou: não, mas quanto tempo você não vê tua família? Eu falei: 1 ano, que foi um ano que eu tô aqui no Rio com os Mutantes, a gente vai embora logo depois. Você não quer pensar nisso? Eu falei: bom, tudo bem, eu vou pensar. Aí no dia seguinte a gente marcou um café no hotel e ele foi lá conversar comigo. O nome desse cara é João Araújo, o pai do Cazuza. Pai do Cazuza? E diretor e proprietário da Som Livre. Caramba. Isso naquela época. Eu não sabia, ele era proprietário da Som Livre? Era diretor principal. Era um braço da Som Livre, era um braço da Globo, né? Ah, sim. Fazia parte do Sistema Globo, né? Uhum. Mas ele era o diretor geral, o principal. A gente falava o dono, né? Então, Caramba. aí eu acabei aceitando o convite e fui trabalhar na RGE. Aí eu comecei também, depois daquela época do Emílio Santiago, eu fui ficar trabalhando na RGE. Eu fui fazer. Que legal. Aí eu fui fazer uma outra coisa que também entrou no meu currículo, que era imprensa. Então eu ia em todas a Editora Abril. A Editora Abril tinha a revista Contigo, tinha 300 revistas que falavam de música, de bobagens, Sim. fofocas, de música, né? E ali, assim, a gente conseguiu também fazer muita coisa boa naquilo lá. E ali também, ali é onde eu trabalhei, o Toquinho fez parte daquela... E com o Toquinho, aí tem a parte do Vinícius de Moraes, né? Com o Vinícius de Moraes eu fiz um espetáculo chamado Encontros. Esse Encontros virou disco, era teatro, virou disco, pela RGE, onde eu estava. E ali era Toquinho, Vinícius de Moraes, Trio Mocotó e Marília Medalha.
era o quarteto que estava no palco. Sim. E a gente fazia, cada sessão, a gente vendia até degrau de escada. De tão lotado que era. Teatro Maria de la Costa, na Bela Vista, em São Paulo. E a gente fez outras cidades também, tudo com lotação esgotada. Mais uma historinha assim para entrar dentro daquela época, né? Sim, mas até aproveitando dessa época também, que a gente vai depois falar também do pagode, mas eu tenho também curiosidade em saber, por exemplo, como era a Rita Lee, assim, para você, Vanir, né? Antes mesmo dela ser a Rita Lee que o Brasil conhece. Conta um pouquinho para nós. Maravilhosa, maravilhosa. Era um astral incrível. Ela era a Rita Lee, aquela Rita Lee eu nunca vou esquecer. Sério? Sim. As coisas mudam na vida das pessoas conforme o tempo. Mas a época de Mutantes, nossa, era muita sacanagem, muita brincadeira. Ela era um astral danado. Cara, que legal. Eu lembro que na época ela se separou do Arnaldo, que era o irmão do Sérgio, né? Sim. Dos Mutantes, né? Ela tinha se separado. E até ela falou assim, olha, hoje eu tô mal e tal, eu queria, vão comigo numa festa? Pô, mas amanhã a gente... Vão comigo? Porque, na verdade, naquela ocasião dessa peça dos Mutantes, nós morávamos em 13 pessoas num apartamento. 13? Só ela que não, porque ela tinha parente que morava lá em Copacabana e ela ficava lá na casa da parentada dela lá. Mas assim, aí tá bom, vamos. Aí ela pegou um jipe, sabe aquele jipe de guerra? Sei. Da Alemanha, aqueles jipe. Ela subiu o Morro Santa Teresa e fomos numa festa lá, foi uma loucura também. Mas assim, coisas, né? Detalhezinhos pequenos, mas que vale a pena a gente recorda, porque foi uma coisa também muito interessante que eu conheci com a Rita Lee. Mas o astral dela era um negócio, ela era muito sarrista, ela tirava uns sarros assim com uma sutileza assim muito forte. Sério? É uma pessoa incrível, a Rita Lee, Deus a tenha, ela realmente faz falta hoje no mercado musical. Ô Vanir, agora me conte o seguinte, quando você viu a Alcione pela primeira vez, você já teve a impressão que ela poderia ser realmente a Marrom que nós chamamos hoje, pela representatividade que ela tem? Já, e ela tinha uma vantagem, ela tocava trompete. Sério? Nos shows dela ela tocava trompete também, além de cantar. Caramba. Era um diferencial, né, que ela tinha como cantora, né, de samba, né? E às vezes, e ela era da gravadora, né, da Poligranta, então na parte de divulgação de rádio, a gente fez tudo o que tinha que fazer para Alcione, e o resultado foi, até hoje, né, vindo de uma maneira bastante agradável e trazendo resultados tanto para ela quanto para a gravadora. Então foi uma fase também que valeu a pena fazer esse trabalho com ela, né? Inclusive uma das coisas interessantes que ela tinha um comunicador do Rio de Janeiro, e ele vinha fazer aqui um projeto de samba lá na Avenida Paulista, ali na Bela Vista, perto da Avenida Paulista, e um dia eu levei o Sérgio Endrigo, aquele cantor italiano, para assistir a Alcione, que ele queria conhecer a Alcione. Eu não sabia disso. Ele era da gravadora também, né? Sim. E ele queria conhecer essa cantora Alcione. E era início de carreira dela. É uma coisa assim que marcou muito na minha vida também, que eu guardo até hoje essas lembranças, né? Tem até foto com ela, depois se você vou te mandar para você ver. Ela bem novinha e muito legal, cara, muito legal. Hoje você vê. E hoje eu sou amigo dela até hoje, ela chama assim, ela quando me vê, ô meu preto. Sério? Eu sou branco, né? Sim, meu preto, mas sempre foi assim. Cara, era de uma simplicidade legal, incrível também, Alcione, uma pessoa maravilhosa. Não, eu imagino, até mesmo porque, né, como você bem já falou, né, foram tantos anos, né, praticamente ali acompanhando esses artistas, né, que eu até acredito que você deve ter até tido a oportunidade, assim, de vivenciar, quem sabe até um momento um tanto triste da carreira de um artista, ou ele que sofria por amor, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tive um. Teve alguém aqui? O Ivan Lins. Ah, é? O Ivan Lins, eu estava trabalhando com ele, eu viajava assim, nós viajamos assim, vários
várias cidades do interior para lançar o disco dele. Sim. Não só dele, de vários artistas. Mas naquela ocasião a Lucinha Lins estava se separando dele. E foi um negócio muito ruim. Não mostrado para o público, nem para as pessoas com quem a gente ia falar. Sim. Mas assim, eu e ele chorava muito. Ele ficava muito, muito triste. Foi uma coisa muito desagradável que aconteceu. E infelizmente, né, teve essa separação, né? Hoje parece que tudo bem na vida dos dois, né? Sim, sim. Então, mas foi uma situação assim bastante desagradável. Tanto que o Roberto Menescal, que é o nosso diretor, falou assim, vai dar para continuar a viagem? Eu falei assim, olha, na parte pessoal, eu estou fazendo o que eu posso, pessoal. Que eu não convivia com o Ivan porque ele era do Rio. Sim. Então eu não tenho convivência com ele. Então ele falou assim, então espera um pouquinho que eu volto a ligar aí no hotel. Eu estava no Hotel Vila Rica em Campinas, isso. Aí deu-se 1h30 ou 2 horas depois, ele voltou a ligar e aí ele falou que ia o compositor que fazia músicas com eles ia estar junto com a gente o resto da viagem. E assim veio esse compositor e a gente viajou junto até o final. Caramba. Mas precisou realmente de uma pessoa com conhecimento mais profundo da vida pessoal dele do que a minha, porque infelizmente a gente não tinha uma vivência assim tão forte quanto tinha o compositor, né? Sim. Elis Regina, você chegou a ter algum tipo de contato também? Não? Muito pouco. Mesmo muito pouco, mas assim, eu era muito amigo do César Camargo Mariano, que era o marido dela naquela ocasião, né? Então, a marca que eu tive com a Elis foi principalmente na época onde ela gravou Falso Brilhante, aquele LP Falso Brilhante, foi um dos recordes de venda da carreira dela, né? E tinha o Teatro Bandeirantes, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, onde o teatro era absurdamente lotado, todas as sessões, era um negócio impressionante. E naquela ocasião, teve uma música que ela gravou, do Chico Buarque, e a censura proibiu. E o disco dela ficou preso por causa dessa música. E não era possível, não. Aí não é história minha, mas assim, como parte de história, vai. Sim. Aí a nossa chefe de divulgação naquela ocasião, onde eu substituí ela depois, mais pra frente, eu fiquei no lugar dela, lá como chefiando o departamento de divulgação. Ela teve que ir até Brasília e provar que aquela música não tinha nada a ver com, né? Eu sei que quando ela voltou de lá de Brasília, com a música liberada, conseguiu liberar a música e foi uma festa danada com a Elisa. Ela abraçou todo mundo, beijou todo mundo, foi uma loucura, né? Essa música falava assim, cai o rei de ouros, cai o rei de espadas. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro. Sabe qual é, né? Do Chico Buarque? Então, dá pra entender, né? Então, mas foi liberada. E o disco dela explodiu de uma maneira Olha só. maravilhosa, maravilhosa. Caramba, Foi uma situação assim bastante gostosa, né? De a gente ter conseguido. Quando eu falo nós gostamos, é o departamento todo, né? Sim, sim. Através de uma pessoa que foi, lógico, né? Que é a Regina na época, mas assim, foi a equipe toda, nós éramos muito unidos, né? E aquilo foi uma festa danada com a Elis lá na nossa gravadora e tal. Ela até deu carona para nós de carro até nossas casas. Por incrível que pareça, eu morava na Penha e ela no Tatuapé, então ela deixou a gente nos 2 lugares. Foi muito legal. Mas relacionamento com ela mesmo assim era pouco, não tinha muito não. Ela era muito reservada. Ela ficava mais no Rio de Janeiro também, né? Em função de gravação, de um monte de coisas, né? E o Menescal também pedia muito a presença dela lá. Mas, Vanir, antes mesmo da gente começar a falar um pouquinho também dessa tua estrada com o pessoal do pagode, eu queria que você também falasse um pouco como é que você adentrou a ponto de você começar a se nas rádios aí. E fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então, deixa eu falar. Eu, na verdade, quando entrei para a rádio como comunicador, eu entrei um pouco não confiando em mim mesmo. Porque, na verdade, eu levava esses artistas e tudo em rádio.
Só que eu via as entrevistas e o artista falando. Então, mas eu não tinha aquela tranquilidade de que eu vou fazer um programa. Aí eu só fiz o programa porque eu falei assim, eu quero fazer, mas sozinho eu não faço. Aí eu convidei o Rogério Automóveis, que hoje é morador aqui ainda da Palais Grande, né? Sim. O Rogério Automóveis. Ele já tinha feito a música, tinha a Rádio do Pina aqui, uma FM naquela ocasião, ele fazia um programa de samba aqui. E eu falei, bom, chamei o Rogério, que é muito amigo meu até hoje, e ele acabou aceitando para fazer o programa comigo. E aí eu chamei o Ben-Hur, que era de um grupo, que ainda é de um grupo que tem, ele está com carreira solo hoje, mas era o grupo Agamamou. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ó, eu sei contar histórias verdadeiras, eu tenho vivência. O Rogério tinha a qualidade de ter feito rádio FM, apesar que a rádio era M, Sim. mas ele já fazia uma FM, então ele tinha a manha de locução, né? Sim. E o Ben-Hur vinha com novidades do que acontecia na noite santista e na noite paulista. E eu no meio, cada coisa que ia tocar, eu contava a minha historinha. Da Alcione eu contava uma, do João Nogueira contava outra, e enfim, aí vinham as histórias, né? Sim. Então, esse programa durou 10 anos no ar. 10 anos? Mudou-se algumas pessoas durante comigo pelo menos, mudaram-se, os dois se mudaram, vieram 2 mulheres fazer o programa comigo, e por fim ficou só eu e a Thaís Alcântara, que hoje, graças a Deus, está lá na Transcontinental FM em São Paulo. Olha só. E a gente saiu de uma rádio AM, apesar que o nosso programa nessa segunda etapa chamava Vai Dar Samba, que era numa rádio FM de São Vicente. E a gente foi ouvido por uma pessoa lá da Rádio Transcontinental que chamou ela para fazer um teste. Ela foi e fez e tá lá até hoje. Olha só das 6 da manhã até as 9 da manhã ela tá no ar lá na Transcontinental FM. Cara, que legal. Mas ela também é uma guerreira. A Thaís, ela agradece também, né, toda hora que a gente, né, que ela não sabia, ela não fazia rádio. Ela fazia departamento de promoção na Rádio Cultura FM, quando tinha aqui em Santos a Rádio Cultura. Mas ela não era de locução. Então ela falou assim, dá pra mim, né? Como é que faz? Tal. Eu falei, se você quiser, vai lá, fica com a gente lá, vai vendo lá, tal. E ela foi ficando, 10 anos. Caramba, 10 anos? 10 anos, e acabamos ficando só nós dois. E a coisa deu certo. E só que a minha vida, ela tinha uma direção e a dela tinha outra. O sonho dela era trabalhar na Rádio Transcontinental. E olha só. E ela conseguiu. Então eu fico feliz por isso, né? Hoje né, nós somos amigos, da família dela também, então é uma coisa maravilhosa também que aconteceu na minha vida, de poder também ter ajudado alguém Verdade. né, abrir um caminho para alguém, né? Que é legal você fazer as coisas boas para as pessoas, né? E daquela deu certo, né? Cara, que legal. E agora falando, né, Raça Negra, como é que começou essa tua jornada com o pagode? Porque a gente vai adentrar em outros artistas também, mas Raça Negra foi basicamente assim o primeiro grupo que entrou na sua vida, assim, a ponto de você fazer um trabalho ou não? Começou assim, mas eu era meio ainda devagarzinho, viu? É que eu gostava muito da banda, né? Porque eu conheci eles na Penha, em São Paulo, eles eram da Penha, né? E eu morava na Penha e eles faziam um barzinho lá na Penha, eles eram ali de proximidade também. E assim a gente fomos conhecendo, tal. Aí o Luiz Carlos falou assim, vai lá no escritório, lá fala com o nosso empresário, né? E a gente, de repente, vê alguma coisa para você fazer com a gente, tal. E assim foi. Eu comecei a viajar com eles, isso aí foi 15 anos. 15 anos? 15 anos. Na estrada com Raça Negra? Teve alguns lugares que eu não podia ir e tal, que eu não ia, né, por outros motivos e tal. Sim. Mas assim, foram anos maravilhosos da minha vida. E ele até hoje, a gente tem uma amizade muito legal, muito bacana. Aliás, ele até me ligou já parabenizando pelo meu aniversário. Mas é legal. É bom a gente conseguir manter um relacionamento bom com essas pessoas, né? Sim, sem dúvida. É que a gente cresce, né?
crescemos juntos, na verdade, né? Sim. Eu aprendi com eles e para mim foi uma aula para mim, né, o Raça Negra, né? E ali era um show, a gente ia pro Rio de Janeiro, você chegava lá, você fazia 4 shows numa noite. A gente chegava numa escola de samba às 7 da manhã e tinha lá 10, 15 mil pessoas esperando. Era um negócio fenomenal. O Sabino, que você entrevistou, ele deve contar muita história sobre aquele que representava o Raça Negra lá no Rio de Janeiro naquela ocasião. Olha só, ele comentou também um pouco, né, que infelizmente a gente não acabou tendo oportunidade de estender o episódio, mas eu tenho certeza que assim, ele, né, assim como você, deve ter muita coisa, né, que vocês viveram. Ah, bastante. Mas teve um momento assim que te marcou nessa tua estrada com o Raça Negra, ou um show, ou às vezes até mesmo uma situação de camarim, que você possa dizer assim, caramba, que legal, cara. Na verdade, cara, de camarim, ele sempre foi receptivo, ele sempre recebia, lógico, às vezes a pessoa chega lá com 60 pessoas para entrar no camarim, é difícil, não tem, o cara sai do show, o artista sai do show, não falo ele não, de uma maneira geral, o artista está lá cantando 1h30, quando ele sai de um show, ele quer respirar, ele quer tomar água, ou, sabe, alguma coisa que, né, para tirar aquele... E às vezes o contratante também atrapalha um pouquinho, porque fica insistindo tanto, aí não dá tempo, aí só que as coisas foram se acumulando de tal forma que foi decidido, ó, cada show que a gente for, a gente vai autorizar um número X de pessoas. Sim. Quem dá na mão do contratante, ó, quem vocês querem dar a partir... Para ter uma organização também, garantir a saúde, né, tem a vida física, deles, né, das também, pessoas. Lógico. E assim melhorou muito a situação, porque aí quem levava a pancada já não era mais um artista, nem eu que era o produtor. Sim, sim. Né, era o artista. Aí ficou na mão do contratante. Então você vem fazer um show aqui na Praia Grande. O Anarqué, quantas vezes fizemos aqui, viemos aqui fazer aí na Fantástica, vai. O Rogério tinha um nome lá, um monte de pessoas que queriam ver. A produção só dá esse número de pessoas, né? Enfim, valeu a pena por tudo isso. Mas ele não é um cara ele é um cara bondoso demais, ele reconhece as pessoas de uma maneira incrível, os seus funcionários, os seus músicos. Tem uns momentos assim de nervoso dele que é bravo. Também tem um momento, tem. Até isso que eu ia te perguntar, né? Não, mas normal, é um momento que talvez não fosse o dia dele aquele, tal, mas ele já chegou a tirar um músico de cima do palco, de nervoso por alguma coisa, talvez não fosse tão assim, então, às vezes a gente tava viajando e falou, pode voltar que eu não quero mais fazer esse show, não aguento, e aí entra, né, eu e o Percy, que é uma pessoa também que ficou sempre junto com a gente lá, a gente tinha que convencê-lo, e ele falou, não, vai lá e manda voltar o World. Eu ia até a cabine e falava, não mandava voltar nada, né? A gente tinha 2 shows para fazer, como é que eu vou voltar o World? Aí sentava do lado dele, a gente falava, conversava, pô, não é assim, olha quanta gente depende de você, olha aqui, histórias. Tá bom, vai, manda ele seguir então, manda ele seguir. Mas seguir nós já estávamos. Quando a gente acabava... E você conseguiu até antecipar uma curiosidade, porque é justamente te perguntar, o que o público não sabe, por exemplo, sobre o Luiz Carlos. Não sabe, né? Não é ele só, tem vários assim, né? Tem vários artistas assim. Mas isso aí não é legal passar para público, porque é uma coisa muito pessoal, né? Sim. E o cara é ídolo, como é que você vai manchar o ídolo? O cara tá vendo aqui, quer ver aquela pessoazinha que ele gosta, que ele ama, e eu vou falar um negócio ruim, né? Não é bom, né? Mas assim, até aproveitando que a gente está falando assim, né, sobre o que o público não sabe, né? Mas assim, não necessariamente uma particularidade, mas tem alguma coisa assim que você já presenciou, que você achou que é muito bacana, por exemplo, que não só, às vezes até o Luiz Carlos, mas que algum artista que você acompanhou faz assim que muita gente não sabe, que é louvável, por exemplo? Caramba, tem tanta gente boa nesse mundo artístico que faz coisas boas, cara. Eles até tem situações que aparecem assim que
é até bom não citar muita coisa, mas assim, pelo lado positivo eu vou falar. Tem situações onde pessoas que entram de uma maneira ou doentinha, ou com problemas físicos, de alguma forma, o carinho é muito grande. O carinho, a receptividade do artista é de coração, uma coisa que, sabe, isso, a gente até se emociona quando vê isso, sabe? Porque a gente vê, de repente, o cara tá puto da vida e de repente entra uma pessoa com um probleminha lá e ele se transforma num santo para aquela pessoa, entendeu? Sim. Essa é a sensibilidade do ser humano, do artista, né? Isso tem muito no mercado, até hoje funciona dessa forma. Mas assim, de desagradável assim é difícil você ter, porque a gente era uma barreira para não acontecer nada, entendeu? Entendi. A produção do artista Entendi. evitava esse tipo de coisa. Você trabalhou, salvo engano, até me corrija se eu estiver enganado, por mais de 25 anos com Exalta Samba? 25 anos. 25 anos? 25 anos com a Exalta Samba, desde a primeira formação. E qual o segredo para uma parceria assim tão duradoura? Falar da gente é difícil, né? Mas, assim, é lealdade, honestidade. Eu representei aqui o Exalta Samba esses anos todos, onde todo mundo que queria show do Exalta Samba tinha que falar com a gente, né? Eu e a minha sócia, Jorge a Patrícia, que a gente tinha um escritório lá aqui em Santos, na Praça Independência, e a gente tinha e promover temporadas, por exemplo. A gente fazia no Mendes Convention, naquela época, eram todas as quartas-feiras, de janeiro e fevereiro, e de julho, que era férias. A gente fazia toda quarta-feira Exalta Samba e convidados, onde a gente colocava alguns convidados que a gente queria ajudar, novos e outros que vinham como convidados da própria banda, para abrir o show, e a gente fazia toda quarta-feira aquele evento que era um negócio que até hoje as pessoas não esquecem. Era fantástico. E aí eu tinha que levar o Robinho, eu tinha que levar o Diego, na época dos meninos da Vila, para subir, que era todo menor de idade, para entrar lá em cima, para ficar no camarote. Mas queriam ver o Neymar, cantor, chegou a tocar pandeiro no palco lá junto com o Thiaguinho. Hoje são carne e osso, né? Parceirões, né? Então, são coisas legais que acontecem, né? Então, é o que eu falo, se você trabalha direito, as coisas vão continuar direito, né? Sim. E eu falo para todo mundo que está começando hoje, principalmente, que o futuro dessas pessoas são hoje, não é lá na frente, é hoje. O que você planta hoje, você vai colher daqui os anos que forem, né? Uhum. Então, a gente dá esse exemplo, né, pelo menos, né, para que essa rapaziada nova aí, que continue seguindo o caminho correto, né? Sem drogas, sem nada. Faça seu trabalho direitinho que a recompensa vem. Tanto na parte musical quanto na parte de produção. Vanir, até aproveitando desse gancho, né? Que eu até perguntei também, porque realmente, eu vou te falar, eu acho muito louvável quando as pessoas conseguem manter uma parceria por muitos anos, porque que nem você bem falou, né? Isso também leva em consideração a lealdade, né? A forma que você também sabe conduzir, né, essa parceria, porque a gente sabe que é difícil, né? Hoje em dia, até mesmo casamentos e outros relacionamentos, né? Não necessariamente ali afetivo, mas sim. É tanto complicado que a gente vê que, né, o índice mesmo de separação é gigantesco. É gigantesco, né? É verdade. Mas assim, cara, o que você percebia, assim, não só agora no caso do Exalta Samba, porque você também chegou a trabalhar também com os Travessos, né? Travessos também, trabalhei bons anos também. Na verdade eu conhecia eles com outro nome, né? Era Sim. Toca do Coelho, depois veio Moleque Travesso, né? depois veio Os Travessos. E a mesma situação, a pessoa só que eu ficava mais Santos mesmo, sabe? Litoral. Sim. Então também todo mundo Quando eles vinham para quando eu vinha Baixada... tinha que ligar para o meu escritório. E o que você percebia dessa época, por exemplo, dos artistas como Rodriguinho, né? Até mesmo a gente fala aí do Krigor, Márcio Arte, assim, tinha algo em comum que você percebia neles, assim, que validou o sucesso ou não? Não, a validade do sucesso é musical, né? A música é importantíssima, né?
E as pessoas, né, o comportamento, a maneira de ser, nas entrevistas que davam para todas as emissoras de rádio, televisão, de jornais, então, aí ele se vendia. O artista que era bem quisto, ele que fazia parte dele para ele mesmo, né? Sim. Então, os dois que você citou, por exemplo, eram muito novos, né? Tanto o Rodriguinho quanto o Márcio, né? Era do arte popular, né? Era um pessoal que ainda estava no começo de carreira também. Então a gente tinha um relacionamento também mais próximo, no sentido de orientação, para que as coisas continuassem sendo aproveitadas da maneira mais possível. E as coisas, às vezes, davam uma trombadinha aqui, também não era tudo perfeito, mas 80% era a coisa vinha. Porque venhamos e convenhamos, né, Vanir? Você pegou a época onde o pagode era a febre do momento, né? Então, eu até vejo, até hoje, assim, sabe, em vídeos antigos, né? O quanto eles eram tietados, né? Era loucura. Meu, os fãs, assim, totalmente acalorados, né? E numa época onde eles eram bem novinhos, né? Praticamente assim, no auge do talento, do shape, né? Que nessa turminha de hoje fala. O Rodriguinho, principalmente, né? Chamavam bastante atenção, não era brincadeira, não. A gente tinha que ter... Para andar com um artista desse no carro, você tinha que ir miseravelmente 3 vezes por mês lá no mecânico para ele arrumar o carro, que pisavam em cima, batiam. Mas fazia parte do jogo, né, cara? Sim, Mas ao mesmo tempo eu dou um valor danado pro fã-clube, pro fã de uma maneira geral. Sim. Eu valorizo demais essas pessoas, sabe? Essas pessoas, eles cuidam do artista como se fosse filho, irmão, pai, mãe ou namorado. Não são nada disso, mas fazem parte fundamental do crescimento do artista. O carinho, né? que eles têm com o artista é absurdamente maravilhoso. Isso eu valorizo muito do fã. E o artista também reconhece muito isso. Porque tem muita gente que extrapola um pouco. Então, você vai separando o joio do trigo, entendeu? No final... Você já presenciou, por exemplo, alguma loucura de uma fã, assim, que aconteceu? Conta, Vani. Não, tem coisa que não dá pra falar, não. Eu sei, mas... Não, mas umas coisas bastante... Mas assim, uma coisa light, assim, Light. que você viu que é um tanto fora do comum. Vanir, abre o jogo, hein? Abre essa cartilha, hein? Não, mas normalmente, como a gente... Não dá pra falar muito, sabe por quê? A gente ia fazer o show e depois tem que ir embora rapidinho, então... Né? Vanir, você tá escondendo o jogo, Vanir. Às vezes tem artista que perdia o ônibus que não ia ficar no lugar, entendeu? Não ia mais para casa naquele dia, mas tudo bem, fazia parte, né? Sim. Conseguir uma moradia de graça, só para ficar, entendeu? Entendi. Mas assim, de uma maneira geral, cara, eu não posso reclamar da minha vida como profissional da música com coisas ruins. Eu não presenciei, ou muitas vezes deixei de deixar acontecer também, né? Lógico, sim, né? Sim. A gente sempre tem que ser a parede do artista, né? Para que ele não entre em coisa errada. Não ele, Sim. As pessoas que talvez, né? Mas porque fã é fã, de qualquer jeito. Elas fazem coisas loucas, malucas, elas dão presentes assim, coisas inusitadas, que você nem imagina que possa alguém dar de presente. E assim, sem dizer que na época que não tinha internet, tinha até aquelas cartas quilométricas, então, né? Cara, você não tem noção. Eu ia falar isso exatamente. Tinha que você rolava um rolo assim, ó, tudo escrito à mão. Meu Deus do céu! Mas tudo é carinho. Sim, isso é carinho, entendeu? Para poder fazer aquilo tudo. Então tem que valorizar. Era paixão incondicional, né? Não era porque ela vai comprar o disco, lógico que ela vai comprar, sempre vai comprar. Quando vai sair, ela quer ser a primeira a comprar. Tal. Mas assim, o carinho é tão fantástico você vivenciar isso, de ver, não com a gente, né? Mas com o artista e a fã, né? Eu acho tão lindo isso aí, essa comunicação entre eles, sabe? Esse respeito, porque era respeito também, entendeu? Sim. É fã de respeito mesmo. Eles respeitavam o ser humano, o artista. Às vezes falavam, você brigou com a tua mulher? Por que você não faz? Às vezes conversava até coisas pessoais. O artista se permitia isso, porque via naquela pessoa uma mente bem aberta, tranquila, né? E existia uma comunicação bastante interessante, como se fosse um médico cuidando do paciente, entendeu? Cara, que interessante, legal. É muita coisa legal.
Mas isso aí depende muito da fã também, né? Sim. A gente fala da fã, mas tem o homem também, né? Sim. Pra mulher sim. também, mesma coisa, né? E no caso do homem também, aquele lance de tentar traduzir um pouco da essência do artista. Prova disso, por exemplo, eu via muito que tinha a revista Cavaco na época, né? E que tinha muitas matérias, Isso. onde tinha o Alexandre Pires, Rodriguinho, Krigor, né? E eles se vestiam de uma forma, e a revista ia fazer a cobertura, o perfume era tal. E a galera, eu até me incluo também, né? Pô, ele usa o perfume A, usa o sapato X, a camisa tal, e a gente, por gostar do estilo e das músicas, né? Eles se tornavam A gente procurava andar praticamente assim, né? Igual. Uma cópia, né? igual. Era formadores de Eles opinião, criaram né? estilos, né? Salgadinho, óculos na Isso, na testa, testa. o Rodriguinho, a viseira. Exatamente. Né? Tinha Cabelo tudo pintado, isso, né? É. O cabelo pintado também, que não tinha, né? Sim. Passou a ter, né? É isso daí mesmo. E eles são vendedores de ilusão também, né? Ao mesmo tempo, né? Sim. Sem querer ser, eles Sim. acabam sendo, né? De ilusão, que as pessoas ficam imaginando coisas inacreditáveis daí. Eu queria que você contasse também sobre o Negritude, Netinho de Paula. Você tem alguma história com eles? Então, Você já vivenciou coisas assim também com eles? não, dessa forma, assim, eles não eram tudo pessoas simples. Uma simplicidade incrível. Pessoas moravam em lugares bem simples, em Coab. A maioria das pessoas conhece, né, a história do Netinho sim. e dos seus componentes, né? Então, o Netinho, o que eu falei, não sei se eu comentei, mas eu conheci ele no bar do Grupo Temperos, naquela época, né? Ele foi lá pedir para dar uma canja, para ver se conseguia cantar uma música deles e tal. Sério, olha a simplicidade. Foi lá mas ninguém Não sabia tinha quem era. sucesso? Não era o primeiro disco deles. Eles não sabiam, ninguém sabia quem era Negritude Júnior. E na época eu era empresário do Grupo Tempero, né? E a gente Sim. fazia lá, e a casa lá também lotava, toda sexta, sábado, domingo era lotado. E ele foi lá para ver se conseguia vender o produto dele, que era mostrar o disco dele, do Negritude Júnior, tal. E aí deu canja lá, tal. E naquela época ele até chorava, né? Ele era uma figura bastante, né? Fazia parte do jogo dele, né? E assim, e nisso daí, tinha um amigo nosso chamado Alemão, que é lá do Santos, e ele viu aquilo e falou, caramba, esse cara é interessante, né? Aí do nada ele me chamou e falou assim, quem é? Eu falei, não, é um rapaziada de São Paulo, tá vindo aqui. Tava ele só, na verdade, mas tinha outra pessoa, mas não era do grupo. Aí veio aqui mostrar o trabalho, tá, pô, não sei o quê. Aí começou a conversar, tal, e essas músicas que você canta, é tudo você, aquela, querendo tirar mais coisas do Netinho, né? Não, sou eu mesmo, mas você faz isso que você faz aqui e tal. Ele fez aqueles, né, coisa do Netinho daquela época, né? Sim. Ele falou, legal, vocês não querem fazer o carnaval aqui no Santos Futebol Clube? É mesmo? Lógico que eu quero. O Negritude Júnior fez o carnaval durante 5 noites e 3 matinês no Santos Futebol Clube. Na Baixada toda começou a conhecer Negritude Júnior. E Netinho sempre foi um showman, né? Showman. Então, essa é uma história interessante também. Bacana de falar também do Negritude, né? A maneira que ele veio pedir para dar uma canja, né? Sim. E o que transformou isso daí, ele no palco, com muito de gente, enfim. A gente fala em destino, né? Não tem jeito, cara. É destino das pessoas estarem onde estão, né? Sim. Eles procuram, eles acham. Tem uma foto histórica que me disseram que tem o Tiaguinho beijando a sua mão. Ah, rapaz, essa foi interessante para mim. O que aconteceu naquele dia? Conta pra gente. Não, foi aqui em Santos, inclusive, lá na ponta da praia, né? Eu tava lá para ver o show dele, né? Lógico que a gente tem o nosso relacionamento sempre foi bom, né? Aí eu tava com a minha esposa, de pé, o palco aqui, a gente tava em frente ao palco, mas ali no camarotezinho, ali em frente ao palco, né? Sim. Aí minha mulher começou a filmar ele. Aí ele foi vir, eu tenho até esse vídeo, depois eu posso até te mandar. Aí ele foi, quando ele voltou, ele abaixou, pegou minha mão, beijou minha mão. E bateu no peito e agradeceu tudo que eu fiz por ele.
Esse vídeo eu tenho, sim. Esse vídeo eu tenho. Foi um negócio emocionante. Mas sem querer, minha mulher que filmou. A gente vai lá, mas para prestigiar, né? Porque, no final, aquilo, eu acabei postando aquilo na internet. Nossa Senhora, deu uma repercussão muito legal. Até ele falou, puxa vida, o pessoal comenta aí daquele dia mas é o relacionamento que a gente fez, né? E que ficou, né? Sim. É aquela história, faz certo que, né? A coisa fica para o melhor lugar, né? E, ou seja, né, 25 anos de trabalho realizado e parceria, né? Obviamente que você deve ter também acompanhado bastante, né, aquele início de carreira do Thiaguinho, né? O Thiaguinho, na verdade, entrou no lugar do Krigor, né? Sim. É o 25 anos do Exalta Samba. Sim. Dos Thiaguinho. Justamente, é porque você pegou, né, essa transição. Eu peguei o né? comecinho dele mesmo, O Pinha viu ele num programa chamado, na Globo, um programa, esqueci o nome do programa agora. Ele tava, Astro não. Eu The não lembro. Voice? Não. Fama? Não Eu é. acho que era o Fama. Fama. Eu acho que era É o Fama. Ele viu ele lá e chamou o Périx para assistir. Vê esse carinha. Ele não ganhou o programa. Uhum. Ele foi, acho que, terceiro colocado. Olha esse cara aí. E assim que foi chamar o Thiaguinho para conversar. Vendo ele num programa de calouro, né? Não é calouro, mas praticamente isso, né? E aconteceu o que hoje acontece. Hoje ele é número 1 no Brasil e na América Latina em termos de público, de carreira, de tudo. Tudo que ele faz hoje é uma coisa perfeita. E eu tive com ele recentemente aqui em Santos, deu com a co-irmã aí na Rádio Tribuna, onde ele também batemos um bom papo, né? Onde ele também me desejou meu aniversário, né? Sim. Também foi muito legal, né? Então, essas coisas a gente está aí para relembrar, graças à sua pessoa, né, Wagner? Que me faz recordar isso também, me faz um bem danado. Eu imagino, né, Vani? E fico até agradecido, né, por você ter dito com essas palavras, porque a gente sempre fala que o nosso intuito no Boteco da Elite é poder trazer um pouquinho das entrelinhas, né, porque a gente vive o artista ali quanto intérprete, né, e muitas vezes a gente gostaria de também saber um pouquinho de como era a vivência dele, como era a sua vivência, como também fator fundamental nesse processo, entendeu? Porque acho que agora entra justamente o que nós estávamos falando há pouco, né? O lance do fã, né? Eu, como fã, eu quero saber um pouquinho de como era a época, de como as coisas foram surgindo, desse lance do relacionamento, como ele é construído, porque eu acho que isso também faz parte, eu acho que assim como eu, muita gente também gostaria de saber, né? Lógico. E é importante, né? Para quem gosta, quem quer ver como é que funciona, o que é, tem que ser por aí mesmo, viu, Wagner? Dá prazer nisso, né? Uhum. E a gente, quando vive isso assim de uma maneira, que nem hoje eu tô aqui tão feliz em poder reviver aqui minha vida em alguns momentos aí, faz um bem danado pra gente e tentar passar para as pessoas alguma coisa de positivo. É uma aula, porque você pode ter a certeza que tem muitos músicos, cantores e grupos que nos assistem também, que eles relatam isso para mim, sabe? Poxa, Wagner, aquela sua entrevista com fulano, aquela sua entrevista com Beltrano, cara, me fez abrir um leque. Eu tenho certeza que também esse nosso bate-papo vai ser mais uma aula para eles também, não só de comportamento, acho que também é fundamental, entre tantas outras coisas que nós comentamos, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem, né, essa possibilidade de conhecer um pouquinho da história de pessoas que fazem a diferença ou que fizeram através da música, eles também aprendem bastante, até mesmo como direcionar um pouquinho mais o seu modo de se comportar, o seu modo de agir, a forma de se relacionar, porque eu acho que tudo isso faz parte do show business, né? São pedacinhos que vai formando uma grande bola, né? Sim, é uma coisa que é facilmente notado, né? Em todos esses detalhes, né? Uma coisa que eu não gosto, passagem de som. Detesto. Confesso que eu também não curto. Mas você sabe o que acontece? Eu falo para todo mundo, meu Deus do céu, quantas vezes ele vai falar alô
e não fala pro técnico que tá bom ou não, mas fala. Ele fala 30 vezes a mesma palavra sem falar. Se ele sabe essas coisas? Sei. Isso é insuportável. Não é eu falo que sou eu mesmo, mas tem gente também que não suporta, cara. Imagino. É a pessoa ser um pouco mais centrada na hora de passar o som. Em 2, 3 vezes você fala, não, põe mais agudo. Pô, falou, mais agudo, beleza. Mas não fala nada e só alô, 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 direto. Rapaz, é tão chato isso que você não tem noção. Imagino. Faço questão de falar isso. Mas, Vani, você já foi empresário, assim que nem você bem falou, do tempero, né? Matéria-prima. Matéria-prima. Agora, conta um pouquinho como foi trabalhar com esses grupos para você. Então, matéria-prima, assim, matéria-prima a gente via eles um Negritude Júnior. Matéria-prima era Negritude Júnior. Tanto que quem fazia as roupas dele era mãe de quem fazia as roupas do Negritude Júnior. É? Lá na Lapa, em São Paulo. Falar nisso, beijão Fábio, Hugo Marçal. É mesmo? Conhece esse? Conheço. Então, sem comentários, né? É, os irmãos, né? Cara, eu não sei bem se eles eram irmãos, mas assim, eu conheci os dois em 2 épocas diferentes, né? Ah, é? Primeiro eu conheci o Hugo, né? Aham. E aí a gente começou a bater um papo, trocar várias ideias, né? E depois de um tempo, aí um pouco mais recente, né? Eu conheci o Fábio, que continua com matéria-prima. Ah, o Fábio? Isso. Ah, o Fábio era pandeiro. Ah, Ele era pandeiro na época e o Hugo era o o canário. vocalista, né? Justamente. Cara, que legal. Então, nessa época eu consegui, olha, essa vez, que lembrança boa. Eu consegui tocar eles em São Paulo todo, em tudo quanto é rádio, em São Paulo naquela ocasião. A música era muito boa. Larga do seu namorado e vem pra mim. É. Nossa, essa música foi um negócio... Malícia em teu olhar, né? Malícia em seu olhar, né? E aí eu procurei um amigo meu em São Paulo chamado Pelé Problema. Falei, Pelé, vê essa molecada aqui, dá uma descidinha aqui, velho. Vem no Temperos Bar aqui e tal, porque o Pelé também gostava de ir lá. Eles vão tocar agora, eu falava o dia que ele ia tocar, e no final eles ficaram temporada no Temperos, tocando, porque eles eram fantásticos. Sim. E o Pelé veio e falou, realmente dá. Aí ele levou a gente para Zimbábue, a gravadora Zimbábue. Foi o primeiro disco do Matéria-Prima. E ali foi um sucesso danado, cara. Imagina. Foi essa música e outras, né? Curtia, essa. Aquela tava correndo pela praia quando te avistei. Até o Inimigo da HP regravou essa música. E quem cantava não era o Hugo, né? Era o menino do cavaco. Ah, é? Nessa música era outro menino que cantava. Eu achava Do que grupo. era o Hugo. Não era, nessa música não. Então, você vê, tanta coisa, né? Que a Rádio Cidade em São Paulo, número 1 em São Paulo, a Rádio Cidade. Rapaz, quando eu levei a música lá pro meu amigo lá, que até me foge o nome dele, ele não tá mais no meio, mas naquela época, meu Deus do céu, ele falou assim, rapaz, você sempre me enche o saco, mas dessa vez você acertou, hein? Olha só. E foi a música romântica que mais tocava na rádio, era essa aí, o Matéria-Prima. E era primeiro lugar em São Paulo, a rádio, né? Eu ouvia demais, cara. Essas 2 músicas do Matéria-Prima, eu vou te falar que, assim como Vida Diamante, do Tempero, né? Sempre tem Eram uma que é o que músicas, chama mais, né? Isso. É o carro-chefe, né, que a gente fala. Mas elas sempre acompanhavam a minha playlist, né? Não tinha como, né? A curiosidade interessante também, outra pessoa também que eu tenho um carinho especial, que também me prestou uma homenagem recentemente, foi o Belo, né? E o produtor do Belo é o Carlão. O Carlão é um cara mais respeitado que eu já vi, sem ele falar uma palavra alta. Ele nunca gritou com ninguém. Ele sempre mantém... É um negão que, olha, você vê nele assim, você fala... E é um respeito que as pessoas têm por ele. Artista nenhum discute com ele. Ele tem uma personalidade incrível. E a primeira vez... Você não tá falando do negão aqui não, né? Que ele é Carlão também, meu produtor aqui, ó. Ah, é? Mas não é ele não é ele não, né? Não é ele, não. Porque o negão, assim, Mas, achei que você assim, tava falando dele e não percebeu. Mas o porte físico viu? Um pouco mais baixo, mas é. Aí o Carlão, eu tive com ele agora, né? Com o Belo, agora recentemente. E a primeira vez na vida que ele andou de avião. Nós, eles, o grupo Sim, também, sim. né? A gente foi fazer um show em Foz do Iguaçu. E a gente foi de avião.
E o Carlão hoje, que eu ando com o Belo, ele viaja o mundo, não viaja só, né? Sim, sim. E a gente lembrou agora, quando o Dessa Belo esteve passagem. aqui, essa passagem aí. Você lembra quando você falou? Mas Que ele gostoso, tremia, cara. ele falava tudo errado, né? O português dele era horrível. Hoje tá um cara Sim. centrado, muito legal para mim. Cara, que bacana, né? Como é Carlão. bom reviver essas histórias, Você né? não tem noção. E hoje, assim, você vai lá ver a gente? Ele fala assim, você vai lá ver a gente? Eu falei, se você deixar, eu vou. Então vai lá por trás, tá? Tá bom. Me liga. Aí eu vou lá, põe a gente por trás, a gente já fica lá naquela localzinho, né? Lá onde tudo acontece, né? E é muito bom isso, né, cara? Esse relacionamento, né, que a gente faz, né? Ô Vaniro, você com tanta experiência, qual o conselho que você daria para quem, por exemplo, hoje, né, nos dias de hoje, essa jovialidade aí que existe no nosso mundão afora, gostaria de iniciar uma carreira musical como um intérprete, por exemplo? Qual o conselho que o Vanir, daria? Cara, é uma coisa muito difícil, tá? Porque ele hoje, hoje não existe só a qualidade na pessoa, né? Não depende da qualidade do intérprete, não depende mais dele isso. Primeiro que a pessoa precisa estar muito bem centrada no que ele quer, né? Ou se realmente ele quer aquilo que ele está procurando, ele tá atrás, né? Segundo, tem que ter a música. Hoje a música é fundamental para todo mundo, para qualquer um, não é só para os novos, é para os velhos também. A música hoje é fundamental. Se a música for aquela música, com certeza acontece. Tem coisas aí que você vê absurdas que acontecem, para você ter uma noção. Se tem do ruim, imagina do bom, né? E também a qualidade do artista ter um acompanhamento de profissionais, um direcionamento de carreira, vê-lo como carreira de artista e não como cantor. Carreira de artista, quer fazer carreira ou você quer fazer um sucesso? A carreira é uma coisa, o sucesso é outra. O sucesso tem 10 atrás dele correndo para tomar o lugar dele. E toma, rapidinho, se não der uma sequência, né? Não adianta ver uma música só boa, tem que ter umas 2 ou 3 para que você possa depois, hoje, infelizmente, as rádios, a comunicação de modo geral, ela é muito ingrata. Não sei se ela é ingrata ou o público que pede. Não pode uma música de 3 em 3 meses mudar de música de um artista, cara. Na minha época, era 1 ano tocando a mesma música, rapaz, e vendia água, disco que nem água. Imagina. Hoje, você pega, vamos dar um exemplo bem claro hoje, o Ferrugem, ele grava uma música hoje, daqui 3 meses está tocando outra. É muito você nem aprendeu aquela. né? Cara, então, é o que eu falo, tá ganhando dinheiro? Tá ganhando muito dinheiro. Ou quem tá fazendo tá com ele, tá. Mas assim, cara, eu sou muito arcaico, viu, nesse aspecto. Eu sou da antiga mesmo, né? Eu gosto de ver, eu gosto de ouvir. Por isso que eu sou fã de Roberto Carlos, porque, cara, eu sei as músicas dele da Jovem Guarda até hoje. Você entendeu? Tem que marcar a música, porque se você não, em 3 meses você não marca a cabeça de uma pessoa. Sim. Porque logo em seguida vem outra música, vem não outra dele, música, pode ser né? até de outro artista, que seja o mesmo caminho que foi aquela música que paralelamente participa de um acontecimento, de um desmanche, de um amor, de Sim, separação, tal. Sim. Cara, isso acontece muito rápido. As coisas hoje no mundo, elas estão muito rápidas, né? Então não tem mais tempo para você curtir uma música direto. Eu ainda faço isso, eu ainda fico curtindo as coisas que eu gosto. E procuro ouvir coisas novas. Mas assim, eu não deixo de curtir as coisas antigas. Mas o mundo hoje não é assim, infelizmente, né? E hoje, para você manter uma carreira, você tem que ter um dinheirinho bom, viu, cara? Imagino. Muito dinheiro. Infelizmente, hoje nada é meu amigo, eu sou amigo, não tem amigo. Não existe amigo hoje. A rádio precisa sobreviver, então ela precisa receber, a televisão precisa pôr a cara do artista, tem que sobreviver. Infelizmente é assim. E se sair disso é complicado. É complicado hoje você fazer um artista novo. Vanir,
depois de tudo que você viveu, qual foi a maior lição que a música te deu? A música, É. cara, eu vou te falar como coração, né? É sensibilidade. Foi a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é minha sensibilidade. Não só para música, para tudo. Hoje eu sou um cara que eu vou no cinema, eu choro muito. Essa sensibilidade minha veio, a música me trouxe isso, né? E às vezes não tenho nada a ver com aquela música, não tem a ver comigo, mas a música, às vezes só a música me leva de uma maneira assim que eu começo a lacrimejar. É uma sensibilidade astronômica que eu tenho. A música me traz isso, me trouxe isso. E realmente eu não vivo só de música, né? Mas eu gostaria de viver só de música. Hoje em dia não dá para viver só de música, né? Sim, sim. O mercado hoje é uma coisa bastante competitiva, né? E as coisas estão muito, como eu digo, eu tô aqui e os caras estão lá na frente, mas eu vou ficar aqui quietinho porque aquilo me agrada. Sim. Não preciso de, entendeu? Eu não sei se eu fui muito claro no que eu falei, mas Sim. Deu para entender. a música é tudo na minha vida. A música é tudo na minha vida. Só posso falar isso para você. E eu vou falar para você, a música que eu mais gosto na minha vida não é brasileira. Ah, não? E eu não sei a versão, a música. E qual é a música? É de Charlie Chaplin, Smile. Smile. Essa música, se eu ver tocar ali, eu tô chorando. Não tem por que chorar. Eu choro. Fala nisso, o DJ? Ah, o DJ não veio hoje. Eu tô ainda no ar, não faz isso não. O DJ não veio. Vanir, eu queria te agradecer de coração, mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse suas considerações finais e falasse também, né? Porque vai ter aí a comemoração do aniversário do Vanir. Quantas primaveras, Vanir? Eu vou fazer 80 anos agora no próximo domingo, dia 14 de junho, né? Eu vou fazer pela primeira vez eu vou fazer uma festa com amigos que eu convidei e eles estão vindo comigo para me prestigiar na minha festa. São 8 ou 9 artistas e outros que vão vir que eu não deu para pôr no negócio lá, né? No flyer, né? Flyer, Mas assim, são 80 anos. Eu resolvi fazer pela primeira e última vez, que eu não sou de fazer festa de aniversário assim, sabe? Eu não quero transformar isso em negócios, né? Coisas de coração, né? Tem que ser coisa de pessoas que você gosta. Não que os que não foram, não são. Mas assim, não dá, é muita gente, né? Graças a Deus, né? Então, cara, eu vou fazer aí 80 anos, tô feliz, me sinto um cara abaixo de 80. Graças a Deus. Eu me sinto abaixo disso, porque graças a Deus eu tenho uma saúde boa, minha cabeça hoje funciona ainda bem, e vejo a minha sensibilidade não mudou, ela só cresceu. Então, aliás, quando você ficar mais velho, você vai ficar mais sensível também, viu? Eu já sou uma manteiga derretida, viu? Então, eu tô te externando aqui, tá? Então, você quando ficar mais, você vai ver quando ficar mais ainda, a nossa sensibilidade vai aflorar de uma maneira absurda. Então, cara, eu reuni alguns artistas da Baixada Santista, onde eu convivo hoje, né? Sim. Porque os artistas que poderiam vir, hoje você vai procurar, olha aqui, manda onde eu tô. Agenda tudo lotada, né? Muita gente queria ver, mas infelizmente mais. Mas mandaram as mensagens para mim, então tá valendo, né? Sim, legal, já tá valendo isso aí. E realmente eu fico feliz. Eu não sei quando vai pro ar esse programa. Olha, ele tá para ir pro ar na outra segunda, mas a gente antecipa cortes, tá? Então a gente vai estar lançando cortes antes mesmo da sua comemoração. Então eu agradeço. Esse Boteco da Elite não é brincadeira, hein? Não, vamos adiantar sim, com certeza. No próximo domingo, dia 14 de junho, né? Eu vou estar lá na Sedinha do Marapé, recebendo meus amigos, os meus amigos de música, de pessoal. Aliás, a equipe toda está convidada, né? Muito obrigado. Faço questão de recepcioná-los lá. Fé em Deus. E vamos ver que vai dar, né? Passar um domingo aí um pouco mais com os amigos do lado, né? Quando conseguir reunir um número bom de amigos ali, né? E eu quero convidar todos vocês que estão vendo aqui, né? Querem ir lá para prestigiar o nosso trabalho, estão lá.
Não, vamos lá, Esperando estar vocês. aplaudindo, prestigiando essa festa bonita e com certeza vai ficar para a história, Vanir, porque você, por mais que a gente esteja praticamente se conhecendo agora, você é uma pessoa, além de ser carismática, eu sinto uma verdade muito, mas muito grande em você e se um dia, quem sabe, eu puder ser seu amigo, eu estarei muito Não, honrado. você já porque é meu, você- não, a partir de hoje você já é meu amigo. porque você realmente nos transmite não só paz, mas ao mesmo tempo a sua história é uma história que realmente é de uma pessoa digna de poder falar, cara, eu fiz a diferença na música. Por mais que você de repente venha falar que não, mas tá aí o seu legado, a sua história para comprovar isso aí. Então eu te agradeço de todo o coração, Vanir, por estar aqui conosco, batendo papo, trocando um pouquinho dessa sua experiência com a gente, nos ensinando e também agradeço muito ao Renato, porque o Renato também é uma pessoa que, desde que ela começou a entender o processo do Boteco da Elite, a gente se aproximou bastante, e é um amigo também que eu tenho certeza que vai ser para a vida, e com certeza... Tenho certeza também. O Saúva também queria aproveitar também deixar um abraço para ele, porque foi através do Saúva que eu tive a oportunidade de conhecer o nosso grande Renato aí. Eu desejo todo o sucesso do mundo a vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de você, da sua equipe também. E feliz em estar aqui nesse lugar maravilhoso aqui, né? Nessa casa bonita também aqui, né? Isso, a nossa Comendo um choperia peixinho, Caiçara, é isso aí. tomando uma aguinha. Maravilhoso, um papo gostoso, agradável com vocês. Um beijão no coração de vocês todos. E até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não se esqueçam, hein? Deixa aquele joinha, se inscreva no canal. E olha, vai vir muita coisa boa. Vocês podem ter a certeza que os cortes, entre outras coisas que a gente vai trazer também, que eu já vou me antecipar, da festa do Vanir, vocês vão curtir bastante, viu? Que com certeza vai ser uma festa regada a muita gente boa, do jeito que o Vanir merece, tá bom, gente? Então, vocês fiquem com Deus, grande abraço a vocês e até o próximo programa. Valeu!